Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Povo de Deus abençoado. Vai compartilhando essa live. Deus tem uma palavra linda para você nessa noite. Amém, queridos? Deus abençoe a todos. Mais uma live com vocês aqui para falar um pouco do amor de Deus, amém? Glória a Deus. Deus está aqui, queridos. Amém? Aleluia. Esperar o resto do pessoal chegar. Deixa um comentário para mim ver que você chegou na live. Para mim te saudar com a paz do Senhor. Mãe Dalina, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Glória a Deus, todos os irmãos presentes. Amém, queridos? Minha tia, Deus abençoe. Janete, seja bem-vinda. Paz do Senhor. Que bênção, hein, irmãos? Estou aqui com vocês para falar mais um pouquinho de Jesus. Hoje Deus tem uma palavra linda para vocês. Vocês vão crescer muito, vão se edificar muito na fé com essa palavra, podem ter certeza. Amém, queridos? Irmã Viviane, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Irmã Jeane, a paz do Senhor, seja bem-vinda, querida. Amém. Glória a Deus, todos vocês sejam muito bem-vindos aqui nessa live. Então vamos falar de Jesus nessa noite. Glória a Deus. Amém, queridos? Apóstolo Zoélio, seja bem-vindo, querida, paz do Senhor. Irmã Francisca, paz do Senhor. Glória a Deus, irmã da Guia, paz do Senhor. Amém? Sejam todos bem-vindos, amém, queridos? Então, o texto com base bíblica que eu quero deixar aqui nessa noite está lá em Jó, capítulo de número 33, verso de número 14, que Deus fala assim: pois na verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não perceba. Verso 15: em sonho ou em visão durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens, eles dormem e eles dormem em suas camas. Então no verso 14 está falando, Deus fala ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não perceba. Amém, queridos? Que maravilha, né? Que palavra abençoada. E eu coloquei aqui nessa noite 6 formas que Deus fala, dentre 1000, porque são tantas formas que Deus fala. Então, se eu for citar aqui, são muitas experiências quando Deus falou comigo. Hoje eu tenho certeza que através dessa live você vai gerar um conhecimento maior e um entendimento das formas em que Deus fala conosco. Então, a primeira experiência que eu separei para falar nessa noite é que Deus fala através dos sinais. É isso mesmo. Deus fala através dos sinais. Eu vou te dar um exemplo.
Uma vez eu tinha feito um jejum de 24 horas. E quando estava para acabar esse jejum, teve uma pessoa que me ofendeu muito, tentou discutir comigo, me entristeceu. E eu me senti mal naquele momento. Eu falei: Deus, o Senhor não vai receber esse jejum meu de 24 horas, porque eu já perdi a minha bênção. A pessoa me entristeceu e eu estava aqui quase findando esse jejum e acontece isso. O Senhor não recebeu o meu jejum. Lembrem, eu estava fazendo um jejum de 24 horas. Irmãos, quando eu estava me aproximando de um supermercado, chama Supermercado BH, é muito conhecido em Belo Horizonte, os irmãos aqui de Belo Horizonte estão na live, sabe? Eu parei de frente para uma loja e nisso tinha um portão. Quando eu olhei para a loja, eu vi uma placa, eu vi um caminhão do lado esquerdo e vi uma placa. Essa placa estava tampada pela metade e a outra metade desta placa estava escrito 24 horas. Quando eu olhei ali a princípio, eu não consegui identificar a linguagem divina. Mas quando eu percebi, era Deus me dando um sinal através daquela placa de que Ele tinha aceito o jejum. Mas eu falei: Deus, e esta placa 24 horas? Que placa é esta? Quando eu olhei do lado do caminhão estava garagem 24 horas. Mas o caminhão tinha tampado a parte que estava escrito garagem. Então eu só consegui identificar a palavra 24 horas na placa. Era Deus falando para mim através da placa. Eu aprendi a linguagem dos sinais de Deus, de que Deus estava falando em que Ele tinha aceitado o meu jejum de 24 horas. Não existe coincidência no reino de Deus. Vocês estão entendendo? É muito forte isso, né? Então, essa é uma forma que Deus falou comigo através dos sinais. Eu tive N outras experiências com Deus através dos sinais. Porque Deus realmente se comunica. Nós temos que ser sensíveis e entender quando é Deus que está falando conosco. Uma vez eu estava dirigindo um carro e eu lembro que eu estava esperando uma resposta de Deus. Eu não me lembro bem qual era a frase, mas quando eu estava seguindo com o carro, de repente eu me deparei com um veículo na frente e no vidro de trás em cima estava escrito uma frase com o nome de Jesus, dizendo aquilo que eu precisava como resposta. Então, quando eu vi aquela frase, eu fiquei impressionado, porque verdadeiramente era a resposta que eu precisava. Então, através de uma frase que estava escrita em um carro, Deus falou comigo. Entre outras situações. Às vezes eu entro no Facebook, nas redes sociais, e eu preciso ouvir a voz de Deus, e de repente aquele irmão que você não esperava acabara de compartilhar um versículo que estava ali a resposta que você tanto buscava em Deus. Então você encontrou aquela resposta naquele versículo bíblico que o irmão compartilhou, e ele nem imaginava que através daquele versículo Deus iria falar com você. Então Deus fala por sinais. Aquela foto, não temas, eu estou contigo. Você recebe aquela foto no WhatsApp num momento tão difícil que você está passando. Você acha que isso é coincidência? Escreve aí embaixo. Ou você acha que verdadeiramente é Deus falando com você? Então Deus tem as formas de comunicar com os homens. Só que os homens não conseguem discernir estas formas. Deus fala de N maneiras, mas nós somos dispersos e não conseguimos compreender. É por isso que 1 Coríntios, no capítulo de número 2, no verso 14, diz que as coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente. Então nós temos que gerar esse ambiente de oração para que haja as revelações do mundo espiritual para nós. Eu lembro que uma vez eu estava em São Paulo e eu estava com um casal de amigos meus, o Júnior, mais a Josi, e nós passamos de carro. Eles estavam indo me deixar na rodoviária, e quando nós passamos de carro eu vi ao lado direito um motel, e aquele motel eu vi duas mãos apertando um coração, era o símbolo do motel.
Quando eu olhei para aquilo, dentro de mim, eu senti o Senhor falando que o diabo, ele aprisiona as emoções e os sentimentos das pessoas. E muitas das vezes Satanás, ele usa até no meio da sociedade formas e desenhos para representar o domínio dele. Se você for olhar bem, um motel hoje é um lugar onde se pratica a imoralidade, se pratica os pecados, né? Traições, né? Os adultérios, os homossexuais. Então, quando eu vi aquela placa, uma mão que segurava e apertava aquele coração, que veio aquele testemunho interior falando comigo, eu percebi ali Deus falando através do sinal. Então nós temos que ser sensíveis à voz do Espírito Santo e entender quando é Ele que está falando. Então a primeira linguagem é a linguagem por sinais. É uma forma em que Deus usa para falar com o homem. Amém, queridos? Quem está gostando dessa live, dá um joinha aí. Ô glória, que bênção. Então, eu quero falar de outra linguagem agora que é muito conhecida por todos, e eu creio que a maioria que está nessa live já passou por ela, que é os sonhos. Então, os sonhos é algo assim que Deus fala muito comigo, principalmente com a minha esposa, a missionária Aline, que está nos assistindo aqui. Amém? Então, o seguinte, eu já tive várias experiências com Deus, com sonhos. Antes mesmo de eu começar o meu ministério de milagres, eu já tive sonhos na qual eu estava em lugares em que eu orava e as pessoas eram curadas. Já tive muitas vezes sonhos expulsando demônios. Era porque o Senhor, ele já estava falando em sonho que Ele ia me usar neste ministério. Por exemplo, a minha vinda para o Piauí, eu estava num sonho com a minha esposa e nós estávamos na nossa terra. Então o que aconteceu? Veio um homem mau no sonho, nos prendeu em um quarto e veio como um anjo que nos soltou daquele quarto e nos tirou lá de dentro. Quando o anjo nos tirou daquele quarto, nós dialogando, eu e minha esposa, ela entrou num consenso comigo, ela falou: amor, vamos continuar aqui, porque esse homem não vai aparecer aqui de novo. De repente, no sonho, este homem voltou a aparecer e ele disse: agora, se você sair daqui de dentro desse quarto, eu vou matar vocês. Ele falou com essas palavras. E eu percebi ali que ali não era um homem, ele era o próprio diabo, na forma de um homem no sonho, atacando-nos naquele sonho. Então ele nos prendeu de novo, aquele ser de luz foi lá e nos soltou de novo. E aí eu virei para minha esposa e falei: amor, e agora? Nós não podemos ficar mais aqui, o que nós vamos fazer? De repente, eu olhei um céu azul e uma voz estrondosa, como a Bíblia diz, uma voz com som de muitos trovões, que é como é simbolizado e representado na palavra de Deus, explicando a voz de Deus. Eu ouvi naquele sonho a voz que disse para mim: vai para o Piauí. Então ali foi o chamado de Deus para vir nessa terra. Então Deus fala através de sonhos. Já aconteceu situações ruins, sonhando com pessoas morrendo e de repente, passou um tempo, aquela pessoa veio a falecer. Ou também aconteceu coisas boas que eu vi em sonho e de repente aquilo que eu tinha sonhado, a pessoa tinha recebido na vida real. Então o sonho também é uma linguagem divina. E o mais lindo dos sonhos é que quando Deus te dá um dom dos sonhos, vem junto com ele a interpretação dos sonhos. Tem tantas pessoas que me contam sonhos e pela misericórdia o Senhor me dá a revelação daqueles sonhos e as pessoas são tão edificadas, elas falam: não, realmente tudo que você falou faz sentido. É porque é uma revelação dada pelo Espírito Santo. Então repitam comigo: Deus fala em sonhos. Amém, queridos? A próxima revelação que Deus me deu são as visões. As visões é algo lindo e maravilhoso. Creio que alguém que está nos assistindo agora deve ter este sonho. Às vezes você, com os olhos abertos, sabe quando você entra numa distração, você está parado com os olhos abertos, aí a pessoa fala: ei, acorda para a realidade, você estava lá na lua. Já tiveram essa experiência? Como se fosse entrar em transe assim.
aquele momento ali é quando é ativado a visão na pessoa. Talvez, às vezes a pessoa não percebe. Muitos, às vezes, têm a sua própria imaginação, mas a maioria das pessoas, elas são ativadas no sonho através daquilo. Por exemplo, eu estou aqui parado e de repente eu entro e começo a distrair, eu estou orando por alguém e aí Deus me mostra que está chegando um anjo e que está trazendo algo e está colocando na mão da pessoa, igual eu estava orando por uma irmã uma vez, eu vi um anjo trazendo uma chave e colocando na mão da irmã e de repente eu vi um carro lindo e aí eu entreguei, irmã, Deus está falando comigo que Ele está trocando o seu carro, você não vai ficar muito tempo com esse carro velho. Aquele carro dela estava quase caindo aos pedaços daquele irmão, que é um casal, de repente eles estavam com um carro melhor. E aí testemunharam, pastor, bem que você falou, eu tô com um carro novo. Então, uma forma que Deus falou em sonhos, em visões. Uma vez eu estava orando para uma outra pessoa e eu tive a visão de que a barriga dela estava uma coisa avermelhada. E eu falei, olha, eu estou tendo uma visão assim de você. Você tem algum problema na barriga? E a pessoa fala, tenho. E aí era Deus me mostrando em visão de que Ele queria curar um problema no estômago daquela pessoa. E assim que eu orei, aquela pessoa foi curada. Então a visão é uma forma linda que Deus fala. Já tive visões de ver uma caneta de ouro assinando um papel e a pessoa está com um problema, uma causa na justiça, e aquela causa não saía, e de repente, através daquela visão, eu tendo aquela visão que aquele papel estava sendo assinado por uma caneta de ouro, e eu falando daquela visão com a pessoa com os olhos abertos, aquilo vem na mente, e de repente aquela pessoa vai dar o testemunho de que realmente ela tinha um processo na justiça, e o processo saiu milagrosamente para a glória de Deus. Então Deus também fala através das visões. É muito lindo isso. Agora eu quero falar algo aqui que talvez você nunca tenha identificado isso, mas através dessa live o seu conceito vai mudar todo. Você vai, a partir de hoje, ter um novo nível de intimidade com Deus, que é Deus fala através dos sentimentos do corpo. É isso mesmo, os sentimentos do corpo. Eu lembro que uma vez eu fui pregar no balneário Água Limpa, que é em Nova Lima, próximo da onde eu morava. E quando eu cheguei lá na igreja, que o pastor me convidou para sentar lá no altar da igreja, eu comecei a sentir uma dor na coluna, que eu falei, Deus, eu vou morrer com essa dor de coluna. Não é possível, eu vim ministrar milagres e cura nessa igreja e eu estou sentindo essa dor terrível na coluna. Meu Deus, o que é isso? E aí, quando eu peguei no microfone, eu já olhei para o pastor com aquela cara de tô sentindo dor, ele nem percebeu. Amém, queridos? Mas quando eu peguei aquele microfone, que eu comecei a orar, eu falei, gente, eu falei assim, meu Deus, o que é isso? O que eu vou falar para esse povo de cura? Aí Deus falou comigo aquele sentimento, aquele pensamento forte, veio, Deus falou comigo assim, meu filho, não é você que está com dor na coluna. Eu estou te mostrando essa dor em você porque eu quero curar uma pessoa aqui agora que está na igreja, que está com um problema sério da coluna. Quando eu peguei, eu falei, gente, tem uma pessoa que está sentindo uma dor assim, assado na coluna, bem aqui assim. Ainda mostrei minhas costas. Quem é você? Essa mulher levantou, era uma mulher que tinha no dia anterior sofrido um acidente de carro seríssimo, mas disse que ia na igreja porque cria no Deus que iria curar ela, que ela não ia passar pela mão do médico. Então essa mulher estava até chorando. Quando eu orei por essa mulher, instantaneamente aquela mulher milagrosamente foi curada. E além daquela mulher ser curada, uma coisa muito interessante, quando ela acabou de ser curada, a dor que eu estava sentindo nas costas tinha sumido. Olha que coisa linda. Então Deus fala nos sentimentos do corpo. Às vezes você entra na igreja e você começa a louvar, adorar o Senhor, naquela presença gostosa e os cabelos do seu braço começam a arrepiar e você fala, que isso? É um choque elétrico? Não, é Deus mostrando que o poder dele está na igreja, que o poder dele está sendo derramado na igreja. Ou tem pessoas que sentem um calor nas mãos, um calor no rosto, não conseguem entender o que é isso.
Por que eu estou sentindo esse calor aqui agora na igreja? Um sentimento no estômago que parece uma borboleta. Que isso? Que dor é essa? Que coisa é essa? Perdão, dor não. Que sentimento é esse? Parece que tem uma borboleta mexendo dentro do meu estômago aqui na igreja. Não é uma borboleta, é uma forma do Espírito estar se comunicando com você. É uma forma de Deus estar se comunicando. Tem pessoas que sentem aquele arrepio mesmo. Tem pessoas que sentem um formigamento no corpo inexplicável. Ali é uma presença de Deus. Deus se revelando através dos sentimentos corpóreos. Dá para entender, queridos? Às vezes, quem trabalha com libertação, não sei se alguém teve uma experiência de estar próximo de um demônio. Quando você está próximo de um demônio, você sente ali um arrepio estranho, algo ruim. Tem pessoas que já sentem um sentimento estranho, um sentimento ruim. Aquele sentimento é Deus mostrando que o inimigo está ali, que o diabo está ali. Então você sente aquele calafrio terrível, você sente aquele sentimento terrível, aquele arrepio ruim. Aquele arrepio ruim é uma forma de Deus se comunicar com você através do sentimento do corpo, de que há um espírito maligno no ambiente. Por exemplo, tem outros exemplos também. Tem mães que sentem quando os filhos não estão bem. É uma conexão muito forte. Tem filhos também que sentem quando a mãe não está bem. Tem irmãs gêmeas que sentem quando uma não está bem, a outra não está bem. É o caso das minhas irmãs, elas são gêmeas. Às vezes uma não estava bem, a outra também não estava. Eu não sei se hoje ainda é assim. Então Deus, ele fala através dos sentimentos do corpo. Por exemplo, estou tendo um sentimento ruim. Não vai, meu filho. Minha mãe falou para mim: filho, eu estou tendo um sentimento horrível agora dentro de mim. Não vai com essa bicicleta. Eu, novo, não conhecia a palavra de Deus, peguei essa bicicleta. Minha mãe ainda não é evangélica, é católica. Mas foi uma forma que Deus falou com ela, ela realmente sentiu aquilo. Eu peguei minha bicicleta, fui acelerado, correndo. Quando eu cheguei, que eu fui virar a rua, um carro me fechou e aí eu joguei para a cerca, fiquei pendurado. Rasguei, olha só, vê se dá para ver a cicatriz. Rasguei aqui, rasguei o braço, só não morri, não me quebrei pela misericórdia e livramento de Deus, mas eu verdadeiramente me machuquei. Minha mãe tinha me dito, é porque Deus estava falando com minha mãe para me dar o livramento, só que eu não entendi, eu não compreendi naquela hora. Deus fala pelos sentimentos do corpo. Quer um outro exemplo? Às vezes a pessoa não te fez nada de ruim, às vezes a pessoa nunca falou mal de você, não fez nada contra você. Aí você começa a se sentir mal daquela pessoa, querer ter rejeição daquela pessoa. Aquele sentimento, na verdade, não é que você não quer estar perto da pessoa. Não é que você sente que tem algo ruim ali naquela pessoa. É Deus mostrando para você que você precisa orar por aquela pessoa, porque o diabo está armando uma cilada e uma armadilha para destruir a vida daquela pessoa. Então é uma forma que Deus fala também, e entre várias outras formas, através do sentimento corpóreo. Por exemplo, muitas pessoas não entendem o mover do Espírito Santo. Igrejas na qual vêm as movimentações, é porque tem pessoas que são mais sensíveis. Então quando ela sente a presença do Espírito Santo, tem pessoas que querem pular, tem pessoas que querem rodar, tem pessoas que querem chorar na presença de Deus, tem pessoas que querem rir descontroladamente. Cada um tem uma forma de sentir a presença do Espírito Santo. Então Deus fala também através dos sentimentos do corpo. É algo sobrenatural, é algo maravilhoso. Amém, queridos? Eu não posso estender muito, não. Tem muitas formas através do sentimento que Deus fala. Por exemplo, eu já senti dor de cabeça e não era eu, era Deus falando que uma pessoa estava com dor de cabeça. Então tem muitas coisas lindas. Então através dos sentimentos do corpo Deus fala. Amém? Próxima coisa que Deus fala através da sua palavra. Como assim? É isso mesmo, você precisa de uma resposta de Deus. Eu tenho uma Bíblia aqui, eu nem peguei ela, mas eu prometo que na próxima live eu vou mostrar. Essa Bíblia é bem pequenininha, é a primeira Bíblia que eu ganhei, quando eu comecei a participar dos cultos, bem no comecinho. E essa Bíblia azul é uma Bíblia assim, que tem umas frases que são marcadas, é algo maravilhoso, chama Bíblia de Promessas.
Uma vez eu estava precisando de uma resposta de Deus e não conseguia ouvir a voz de Deus e não conseguia receber uma revelação, uma profecia. Então eu pegava essa Bíblia, eu abria ela e de repente caía numa página que falava aquilo que eu precisava e também tinha a resposta daquilo que eu precisava. Então é algo tremendo. Deus fala através da sua palavra de uma forma poderosa. Às vezes você lê um versículo ali do nada e aquele versículo ali, como eu falei antes, é um versículo que você estava precisando para uma resposta para aquilo que você estava buscando de Deus. Então Deus, ele fala através da palavra de uma forma maravilhosa. Às vezes você vai na igreja, você nunca visitou aquela igreja e de repente o pastor começa a pregar. Parece que tudo que o pastor está pregando tem a ver com a sua vida. Peraí, alguém contou a minha vida para esse pastor? Não é possível. Tudo que ele está pregando se encaixa com aquilo que eu estou vivendo e aquilo que eu estou precisando. É porque Deus está falando através da revelação da palavra dele. Algo que você precisa ouvir para você se fortalecer e para você se preparar para vencer aquela situação. Então Deus fala através da palavra. É muito lindo, né, queridos? Quem está gostando, dá um glória, amém? Escreve aí, glória a Deus. Não tem como você dar um glória, né? Não estou te ouvindo. Brincadeira, tá, queridos? Só para descontrair. Então, outra forma que Deus fala também, Deus fala através dos teus servos e profetas. A Bíblia fala que Deus não permite que nada aconteça sem antes revelar os teus servos e profetas. E Jesus, no dia de Pentecostes, inaugurou 5 ministérios da igreja: apóstolos, mestres, pastores, evangelistas e profetas. São 5 ministérios de Deus. Então, até nos dias de hoje, Deus levanta profetas. A Bíblia fala no livro de Atos que Ágabo era um profeta e ele profetizou para Paulo. Ele disse para Paulo acerca da viagem dele, né, missionária. Então Deus usa os homens e mulheres de Deus, os portadores, os profetas, os portadores do dom da profecia, da revelação. Então, às vezes Deus levanta uma pessoa, um profeta, você nunca viu, e ele te diz assim, diz o Senhor, está acontecendo isso, isso e isso na sua vida. E realmente está acontecendo, aquela pessoa nunca te viu antes. E ele te diz, mas assim diz o Senhor, no futuro vai acontecer isso, isso e aquilo. Então Deus usou o profeta na revelação para revelar algo que já aconteceu na sua vida, e usa também o profeta para dizer algo que vai acontecer no futuro, que é a profecia, é algo que vai se cumprir no futuro na sua vida. Amém, queridos? Então Deus fala também através dos servos deles e dos profetas, amém? Pastores, evangelistas, Deus usa os servos dele. E até um homem ou uma mulher de Deus que não é pastor, nem missionário, nem evangelista, mas que tem intimidade com Deus, e Deus usa também, amém? Basta que você peça, você ore, você busque, Deus traz essa revelação grandiosa na sua vida. Então, como que funciona? A palavra de conhecimento. Eu, como ministro de milagres, pela graça de Deus e a misericórdia e libertação, quando eu estou, preparando para fazer um culto de libertação ou um culto de milagres, naquele momento, quando eu vou orar para as pessoas, às vezes a pessoa não é curada. Eu lembro que eu estava lá em Belo Horizonte, lá no Salgado Filho. Eu fui pregar numa igreja do meu amado e querido amigo e pastor Jonaí, meu grande amigo, já fui pastor da igreja dele. E o que acontece? Estava lá as pessoas recebendo a oração, vindo na fila, e de repente veio uma mulher até mim. Eu orei por aquela mulher e nada tinha acontecido. E eu falei, Deus, será que aconteceu alguma coisa? Será que tem algo errado? O que está acontecendo? Essa mulher não foi curada? E eu perguntei para Deus no pensamento. Deus fala aqui, a palavra de conhecimento, no pensamento. Algo que vem de dentro para fora, algo que é diferente da sua consciência e do seu pensamento humano. E aí aquela voz falou para mim no pensamento. Ela tem que pedir perdão e liberar perdão para o filho dela. Quando eu virei para ela, eu falei assim, moça, Deus está falando comigo.
que Ele ainda não te curou, porque você tem que liberar perdão para o seu filho e ele também tem que te perdoar, né? Liberar perdão e perdoar também, né? Ela pedir perdão e perdoar. Quando eu falei isso, não cabiam lágrimas nos olhos dela. Ela chorava e chorava e chorava igual uma criança. E me disse: pastor, é verdade. Tudo que o Senhor falou é verdade. Eu falei: você quer liberar esse perdão? Ela falou: eu quero. Ela liberou esse perdão. E eu orei com a seguinte palavra: pelo poder do perdão, seja curada. Naquele mesmo momento, aquela mulher foi curada de todas as suas doenças. Foi algo lindo e grandioso. Então, quando nós estamos ministrando cura e libertação, a palavra de conhecimento vem. Eu fui ministrar numa igreja há pouco tempo agora, libertação, e aí caiu uma jovem endemoniada, e além dessa jovem tinha uma outra senhora que veio à frente. Aos olhos das pessoas ninguém teria visto o demônio, mas a palavra de conhecimento veio como um discernimento de espírito na hora, porque os dons eles se encaixam. E Deus falou comigo: esta senhora tem um espírito maligno que quer destruir a família dela. Quando eu orei, espírito maligno se manifeste, aquela mulher ficou endemoniada. As pessoas olharam aquilo e não entenderam, porque aparentemente aquela senhora estava bem, mas havia escondido um espírito maligno. Depois da oração, aquela mulher foi liberta. Então, através de uma palavra de conhecimento, o Espírito Santo trouxe a revelação. Então, nós temos que ficar sensíveis à voz de Deus. Como também temos que identificar a voz humana, que é aquela voz que nós pensamos, as vozes demoníacas que vêm para nos entristecer, desanimar, falar que Deus não te ama mais, falar que você blasfemou contra o Espírito Santo, falar que você não é digno de Deus, falar que Deus não perdoa os seus pecados, falar para você desistir. Essa voz, toda voz que vem na sua mente para te menosprezar, para te entristecer, para te deixar angustiado, é a voz de Satanás. E essa você repreende pelo nome de Jesus, porque o sangue de Jesus tem poder. Mas há aquela voz que te edifica. A voz do Espírito Santo é aquela voz que quando você peca, quando você naquele momento ali entristeceu ali a Deus, aquela voz vem e fala: por que você fez isso? Não faz mais isso. Por favor. Uma voz que te constrange. Essa é a voz do Espírito Santo, conectada ao teu espírito. Vocês estão entendendo, queridos? É quando Deus se comunica com você. É aquela voz que te constrange, é aquela voz diferenciada, é aquela voz que te edifica, é aquele sentimento: vai orar, vai ler a Bíblia, aquele sentimento diferenciado. Esse é o sentimento, aquela é a voz de Deus, é Deus querendo se comunicar com o homem. Amém? Glória a Deus. Então essas são algumas formas em que Deus se comunica, dentre várias outras formas. Tem um testemunho de um pastor muito conhecido, e muita gente gosta de usar ele também, de um pastor que tinha acabado de comer na churrascaria, e na estrada ele estava indo para uma cruzada pregar, ele sentiu uma vontade imensa de comer pamonha. E aí, que é isso? Que vontade é essa? Eu acabei de comer. E falou: para, pelo amor de Deus, que eu quero comer uma pamonha. Quando esse homem parou na estrada numa barraquinha para comer pamonha, ele chegou e tinha um homem de cara fechada olhando para ele, com uma cara bem fechada mesmo. Ele olhou para aquele homem, ele assustou. Ele olhou para o pastor amigo dele e falou: esse homem vai acabar arrumando uma confusão com a gente. E aí, de repente, ele foi lá e comprou a pamonha. Quando ele pegou a pamonha, ele perdeu a vontade de comer. Ele desanimou na hora e falou: não, eu não quero mais comer essa pamonha. E aí, de repente, ele sentiu uma vontade de ir falar para aquele homem, dar a pamonha para aquele homem que estava olhando para eles. Quando ele chegou lá, um pouco com medo, assustado, né, com aquele homem, achando que aquele homem ia brigar com ele, ele virou para aquele homem: oi, amigo. E foi pregando, falando do amor de Deus. Deus mandou te dar essa pamonha, toma aqui. Aquele homem começou a chorar. Ele falou: pastor, eu estou desde ontem sem comer.
Eu vim aqui hoje com fome. Eu falei: Deus, se o Senhor me ama, o Senhor vai enviar um servo seu e vai pagar para mim uma pamonha. Aquele homem chorou, se reconciliou com Jesus naquele momento, e para a glória de Deus. Então Deus, ele tem as N formas de se comunicar. Amém, querido? Você pode glorificar Deus aí da sua casa? Deus é maravilhoso. Então com Deus não tem segredo. Deus é muito simples. Deus é muito humilde. Deus é muito amoroso. Ele tem as formas de falar. Ele fala com a gente, pelo menos no mínimo 2 vezes por dia. A gente não percebe, mas ele fala todos os dias com a gente. A Bíblia diz que Deus descia na terra para conversar com Adão no jardim do Éden. Deus anseia falar com você todos os dias. Deus te ama. Deus é um Deus de relacionamento. Amém, queridos? Vamos orar juntos? Louvado seja Deus. Eu espero que esta live tenha te edificado, porque o Espírito Santo está falando comigo aqui que a partir de hoje, através desse ensinamento revelado por Deus, a sua vida nunca mais será a mesma. Você será completamente edificado pelo poder de Deus e começará a ter um novo relacionamento com Deus, um relacionamento profundo com o Espírito Santo. Vamos orar nesse momento. Amém, queridos? Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, meu Deus, a tua mensagem foi anunciada, o teu ensinamento, a tua revelação, Deus. Eu creio que a partir de hoje o Espírito de Deus, o Espírito profético, o Espírito do discernimento vai ser ativado na vida dos teus filhos. Eles crescerão, eles serão edificados na demonstração do poder de Deus. Meu Pai, levanta ministérios. Você é o fundador dos 5 ministérios: apóstolos, evangelistas, mestres, pastores, profetas. Levanta, meu Deus, profetas nessa nação brasileira. Profetas que vão anunciar, meu Pai, o teu evangelho. Profetas que vão se relacionar com o Espírito Santo e que vão edificar a igreja do Senhor debaixo de um evangelho não só, meu Pai, de palavras, mas de demonstração do poder. Pai, eu te agradeço por essa revelação. Espírito Santo, eu te agradeço pelas tuas maravilhas, pela revelação da tua palavra, da tua mensagem. Obrigado por edificar os teus filhos nesta noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? E que Deus abençoe cada um de vocês mais uma vez, e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Receba nessa noite a unção profética para se comunicar com Deus. Que Deus abençoe.